E aí começa o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de todos os inseridos no inquérito sobre o golpe de Estado. Na terça-feira agora, 9h30 da manhã, começa o julgamento. Tem sessão marcada para 9h30, 2 da tarde e 9h30 da segunda-feira. É um julgamento que não entra no mérito ainda, é um julgamento que vai avaliar se há elemento para transformar o Bolsonaro e os outros indiciados em réus. Se eles forem, é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal quem vai discutir, não é o plenário todo. Se os 5 ministros ou a maioria entenderem que eles devem se tornar réus, aí se estabelece o início do processo. Aí vai ser aberta a ação penal, o Bolsonaro, os outros réus vão ser denunciados e aí começa o direito ao contraditório, vão ser ouvidas testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, até o desenrolar desse julgamento. Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux compõem essa turma. Além de Bolsonaro, 7 outros acusados serão julgados e podem se tornar réus: Mauro Cid, Braga Neto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. O julgamento começa com a abertura da sessão, feita pelo Cristiano Zanin, ministro, que é presidente da primeira turma. Depois será feita a leitura do relatório por Alexandre de Moraes. Ou seja, é um momento duro para o bolsonarismo, não é, Wilson? Eu acho que... Mas é bom, sabe? Porque começa a questão do julgamento, né? Essa história, essa narrativa de foi, não foi... Deixa ela agora se defender, entra com recurso, ficam com elementos claros do que está se discutindo. Não concordo com essa história do Eduardo Bolsonaro fugir para os Estados Unidos. Eu achei uma narrativa ruim para ele, inclusive, porque ele não corria risco de prisão nesse momento. Aliás, ele não está no julgamento, ele não é indiciado. Achei uma narrativa ruim, daqui a pouco vai passar, vai ficar com fama de fujão. Esse apelido de fujão na política é ruim. Pega, né? Pega. Porque o Bolsonaro, querendo ou não, tá aqui sofrendo todo dia algum tipo de acusação, né? O judiciário sempre em cima, mas ele tá lá, né? Enfrenta, briga. E não acho que em nenhum momento ele pensou fugir, por mais que, né? Foi pra embaixada. Dormiu numa embaixada no carnaval ali, mas acho que, né? Eu não acho. Ele tá firme aqui, se defendendo. Eu acho que para Eduardo foi ruim. Então, eu acho que o julgamento começa a deixar as coisas mais claras, os movimentos mais claros. Acho que o Bolsonaro pode se defender de forma real, não só tendo que ir para a imprensa, narrativa e tal. Acho que de forma real, ele de repente consegue entrar com um recurso e consegue concorrer à presidência da República em 2026. Porque enquanto tá só no, né, vamos lá, vamos ver, vai virar réu, não vai virar réu, fica no achismo, né? Fica numa especulação ruim para todos, né? Acho que ele podendo se defender, e aí também quebra aquela narrativa de, olha, isso é um julgamento político. Não, agora virou um julgamento jurídico real, por mais que a decisão possa, ao final, parecer política, né? Agora vamos ter um julgamento e vamos ter no que ele vai ser julgado, né? Quais que são as reais denúncias, né? Sobre contra a Constituição, ia dar golpe, mas qual que foi o movimento? Foi o movimento por causa que achou um documento lá no PFL, no PL, na sala dele. Foi porque ele fez as reuniões com os embaixadores. Foi porque tem gravações do ajudante de ordem de reuniões que estavam montando um caminho realmente de golpe de Estado. E para todo mundo fica mais claro, porque senão também a política começa a ficar chata, né? Fica um negócio, a gente fica, né? É sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. E fica aqueles vazamentos, não é vazamentos, mas ficam liberando aos poucos a delação de um, aí depois libera um pouco a delação de outro, para formar opinião, principalmente da imprensa, né? Para ver o que a imprensa vai falar. Sim, o que pega, o que não pega. Como que a imprensa vai reagir. Agora não, agora é o fato, acabou e vamos para o julgamento. Professor, é um momento chave para o país, né? O senhor vê esse cerco jurídico ao bolsonarismo como um movimento para apurar crimes, e de fato é isso, né?
Mas ele pode, do ponto de vista político, minguar o bolsonarismo ou fortalecer o bolsonarismo, como é, por exemplo, parece ser a expectativa do Eduardo Bolsonaro ao empreender essa ida para os Estados Unidos aí? Acho que a gente tem dois fenômenos acontecendo aí, né? Acho que primeiro que o bolsonarismo ele fala para suas bases, ele cria suas narrativas. A questão do fujão, o Bolsonaro fugiu. Quando ele perde a eleição, ele vai para os Estados Unidos, ele não faz nem a transição de faixa. Mas ele, obviamente, que não pegou essa pecha de fujão, porque para base dele, ele disse que, na verdade, estava se protegendo, tem o direito de sair de férias, não tinha obrigação de fazer transição de faixa. E ele flerta o tempo todo nessa construção de uma narrativa de, às vezes, estar sendo perseguido politicamente pelo judiciário e assim por diante. Eu acho que o que a gente vai ter agora é uma construção, em parte, de um partido digital. O bolsonarismo ele entendeu algo que a esquerda não entendeu ainda, que é uma nova forma de fazer política, que é o partido digital. Que é um partido digital que ele não presta contas à justiça eleitoral, é um partido digital que funciona através de uma lógica não prevista na legislação e que tem uma narrativa própria de arregimentar as bases, de mobilizar os perfis e assim por diante. Então, para esse público, para essa audiência, com certeza vai ser construída a narrativa de perseguição política do julgamento, né? E de que ele não tem nada a ver com isso, de que as provas elas não são satisfatórias, de que, na verdade, existe inconsistência procedimental, de que os juízes que estão envolvidos no processo de julgamento, na verdade, são pessoas tendenciosas. Não tenho dúvida nenhuma de que vai ser essa narrativa, né? Agora, do ponto de vista institucional, é que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Porque do ponto de vista institucional, a depender da forma como o processo for conduzido, havendo apoio e não contestação forte por parte do legislativo, o que a gente pode ver de fato é a construção de uma situação absolutamente adversa para o bolsonarismo. De você ter mais uma decisão no sentido de uma inelegibilidade do Bolsonaro para 2026, um esvaziamento dessa figura, dessa liderança para a próxima eleição presidencial, no sentido de você, de repente, você condenar. Agora, como é que fica a narrativa, por exemplo, do Bolsonaro, se ele for condenado e preso? A ideia do ex-presidiário, né, ou do atual presidiário agora, né? Como é que fica essa... Justo ele, que sempre bateu muito nessa tecla de construir essa imagem com relação ao Lula, como é que faz agora se ele estiver preso? Então, do ponto de vista institucional, isso vai ter um efeito ainda não previsto e que vai depender muito da qualidade do julgamento. E aí eu concordo muito com o Wilson também nesse sentido. Existe um quarto poder que é a mídia. Como é que a mídia vai ajudar a construir com vazamento, com trechos, com manipulação de trechos do julgamento, de falas dos nossos ministros do STF, as vaidades do STF, as falas que certamente eles já devem estar sonhando com alguns trechos dessas falas em plenário, né, da defesa da democracia. Ensaiando em casa. Com certeza ele deve estar lá na frente do espelho já ensaiando alguma dessas falas. Então, infelizmente, a gente tem uma situação hoje no Brasil de incerteza política. De quem está no poder hoje enfraquecido, a gente, né, popularidade lá embaixo, esperando o sangramento da direita bolsonarista, os bolsonaristas aí tentando se prender num bote salva-vidas aí que pode ser o Bolsonaro, repensando, passando novas estratégias. Bom, e se ele for condenado, como é que isso vai soar para a nossa sociedade brasileira? Quem é que será o nosso novo salvador da pátria? Eu concordo, eu vou concordar com o Gustavo. Não que eu estivesse discordando, né? Mas eu vou concordar. Essa questão de corrupção e da condenação para o Bolsonaro é muito ruim, né? Por conta de uma narrativa que eles criaram lá atrás. O combate à corrupção sempre foi uma narrativa muito forte desse grupo, né, de direita bolsonarista. Mas eu quero destacar uma questão que eu tenho dito para todo mundo, né? O Bolsonaro é um líder de direita, mas é um líder novo, né? Porque a direita não existia até então, né? A direita era o centro-PSDB, Era o né? PSDB, né? Era o PSDB. Era o Alckmin, vice do Lula. Existia uma polarização, mas era uma polarização, né, com a Aloysio Nunes, que jantava e articulava muito bem com o Zé Dirceu, com o Fernando Henrique, que era um filósofo, Zé Serra. um Zé Serra.
era uma política mais, não sei se é humana, né? Mas era uma política que as pessoas conseguiam, que é aquilo que eu falo, conseguiu entender o contrário, né? Achar uma solução mesmo não concordando, Mas por que eu quero chegar nessa questão? O Lula, mesmo preso, ele saiu mais forte como líder do que antes. As pessoas nunca tiveram dúvidas, ou porque não existia alguém maior, ou não enxergavam alguém que poderia ocupar o espaço do Lula, mas eles nunca tiveram dúvidas que o Lula era o líder e ele ia sair da prisão, ia ser candidato e eles iam continuar com ele. O Bolsonaro, as pessoas não têm essa convicção, mesmo as pessoas radicais de direita. Com o Bolsonaro sofrendo o que ele está sofrendo, você vê aquele menino lá do Minas Gerais, qual que é o nome lá? Nicolas. O Nicolas já faz vídeo sem falar do Bolsonaro. O Tarcísio já se coloca como candidato a presidente, mesmo o Bolsonaro dizendo para todo mundo que é presidente de 2026. O Zema quer ser candidato, o Caiado quer ser candidato. O Ratinho quer ser candidato. Ou seja, não tem unidade de poder nem entre a direita e nem em torno do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro hoje, ele é simplesmente uma ideia e um sobrenome. É uma ideia e um sobrenome. Porque o Caiado quer ser candidato a presidente, que é de direita. O Tarcísio diz que não é, mas os bastidores dizem que pode ser. Sabe, não existe... Imagina se a hora que ele for preso. Se ele se defendendo em liberdade, a direita já começa a se movimentar e de alguma forma enfraquece o Bolsonaro, imagina ele preso, né? A esquerda não teve isso. Então, mas aí eu acho que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Não teve isso mesmo e todo mundo sabia que era o Lula e continuou sendo o Lula preso, só deixou de ser o Lula quando ele chamou o Haddad na cela em Curitiba e falou, vai você, aí o Haddad surge com aquela propaganda, com a máscara do Lula, e aí mostra o rosto dele. Então, nesse campo, o único que tentou foi o Ciro e deu no que deu, né? Deu no que deu, ele tá onde tá agora, né? Ninguém... E aconteceu o que aconteceu na última eleição com ele, né? Mas... Então, pro bem ou pro mal, nesse grupo sempre foi o Lula. E hoje não há sucessor, né? Não há. Se o Lula disser amanhã, sucessor, eu não tô mais com energia, eu não quero mais, sim. Ele não construir. Mas eu sei, não construiu o sucessor. Mas... O Bolsonaro também não construiu. Não, muito pelo contrário. Tanto é que quer colocar o filho. Mas quer colocar o filho porque o voto é uma coisa clara. Agora, esse campo, o que eu quero dizer do copo meio cheio, meio vazio é o seguinte, esse campo tem alternativa. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro for preso, ele não vai ter a autonomia e a autoridade que o Lula teve, provavelmente, para manter a decisão até os 48 do segundo tempo, porque alguém vai aparecer no lugar dele. Vai. Né? Para esse campo ideológico, isso é bom. Ou não? Ter mais opções. Não. A chance de chegar rachado. lá é que vai rachado. Vai rachado. Nenhuma das opções que eu te falei é líder... Sem o Bolsonaro. Não, é líder com capacidade de juntar os outros 5 ao seu entorno, sabe? O Tarcísio vai estar com condições melhores. Sim, mas alguém vai pro segundo turno, né? Mas vai enfraquecido. Vai enfraquecido. Eu acho que a pessoa... Eu acho que porque a eleição... seria bom por mais ele ser condenado agora para a tenha... direita. Oi? Eu acho que seria bom ele ser condenado agora para a direita. Por quê? Porque dá tempo da fragmentação virar uma união. Entende? Mas e se ele sustentar essa tese que ele tem dito que vai sustentar, como o Lula fez, por exemplo? Não, sou eu vou fazer. Eu acho que ele não tem os e leva elementos. isso até os 48 do segundo tempo. Mas eu não acho que foi o Lula também, não. Eu acho que as lideranças ficaram firmes em torno dele. Eu acho que o Bolsonaro fala assim, não, é você, mas já vai estar 3, 4 candidatos e ele vai ficar sozinho. Ele vai falar que é o filho dele vai sair com parte do PP, com o PL, parte do PP, e o Caiado vai ser candidato. O Tarcísio, de repente, eu acho que é o único que ainda vai ficar constrangido de sair, mas vai sair Caiado, vai sair Zema, sabe? Imaginando, né? Vai sair Ratinho. É que o Ratinho ainda acho que o caminho dele é o Senado. Mas vai lá fazer pesquisa, né?
mandando colocar o nome dele, pedindo para colocar o nome dele para ele continuar em evidência, vai testando, entendeu? Mas não acho que essa decisão e essa estratégia seja do Bolsonaro, até porque eu não vejo estratégia nenhuma no bolsonarismo. Você não vê um negócio assim, não, isso é estratégia. A história do Eduardo ir para os Estados Unidos não é estratégia? Estratégia de quem? Quem você ouviu? Então, não sei. Quem não? Me fala. É que eu fico tentando... Você é o cara da comunicação. Me fala quem falou pra você. Não, a direita, não, ninguém. A direita se uniu, não. Isso aqui é uma estratégia nossa. Não. É que eu fico pensando, é uma estratégia dele, né? Dele. É dele. Né? Ele conversou, ele, o filho e mais um outro filho qualquer e vai pros Estados Unidos. Um para Balneário Camboriú, outro para os Estados Unidos, né? Não, é isso. Não tem estratégia. Não tem estratégia política, estratégia real, de grupo, da direita, né? Sabe? Não tem. E tem uma diferença muito grande também do contexto, né? O Lula ele não foi condenado à prisão pelo STF. Foi um outro tribunal regional em Curitiba, por um outro motivo, que não era um crime político, por questão de corrupção, e aí depois ia subir. É mais grave até, né? O caso do Lula foi um caso, assim, homérico, né? Não, teve toda a questão de projeção, Sim. de construção, de narrativa, mas que depois sobe para o STF. Né? Que depois sobe para o STF, depois o Lula é solto. Né? Agora, a questão do Bolsonaro... O STF primeiro confirma a prisão em segunda instância. Isso. Porque o Lula é condenado pelo Moro em primeira instância. Aí ele é condenado pelo TRF em segunda instância. Exatamente. E aí a dúvida é, cumpre agora ou cumpre com o trânsito em julgado? Que é só o término dos recursos no Supremo. O Supremo diz, não, cumpre agora. E aí ele vai para cadeia. Uhum. E aí depois o Supremo reformula a decisão. Ele fala assim, não se cumpre na segunda instância, se cumpre com o trânsito em julgado. Aí ele sai, explode a Vaza Jato. Exatamente. E aí as penas atribuídas a ele foram canceladas porque o Supremo entendeu que toda a investigação deveria começar novamente. Que tinha um vício. Né? Porque tinha um vício de origem, que era o juiz conversando com o promotor. E o juiz que depois se torna ministro do candidato vencedor da eleição. Então é uma situação bastante diferente do que provavelmente a gente vai ter com o Bolsonaro e com um agravante de que é um crime que fere diretamente o próprio Congresso. Né? A gente não pode esquecer que se tivesse sido levado a cabo o golpe de Estado, uma das coisas que teria acontecido é a dissolução do próprio Congresso. Então, os parlamentares que estão ali agora, nesse momento em Brasília, eles teriam sido provavelmente alvo de uma eventual ação e dissolução. Então, é muito grave também do ponto de vista do contrato político entre os poderes, né? A situação da eleição do Bolsonaro. Por isso que é tão complicado qualquer liderança partidária sair em defesa do próprio Bolsonaro nesse momento. É muito complicado, porque a mensagem que se passa eventualmente é que nós estamos passando a mão em um eventual crime contra o Estado brasileiro, a própria democracia, a essência da própria democracia. Eu concordo que a situação, ela, na medida em que ela se concretizar o mais rápido possível, ela tende a favorecer a reorganização das novas lideranças de direita nesse próximo 1 ano e meio que a gente tem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.